Olá, sejam bem-vindos a mais este devocional da Semana de Páscoa. Nós veremos hoje os capítulos 18 e 19 do Evangelho de João. Nós não vamos ler o texto todo porque é longo, eu vou considerar alguns versículos desses dois capítulos e outros detalhes que outros evangelhos trazem para enriquecer a nossa reflexão aqui. Esse texto, começando no capítulo 18 de João, ele se passa numa sexta-feira. No calendário judaico era o dia 14 do mês de Nissan. Convertendo para a nossa data, para o nosso calendário, seria basicamente no dia 1º de abril do ano 33, que foi o ano onde a Páscoa caiu numa sexta-feira. A Páscoa, dia 14 de Nissan, ela foi estipulada por Deus lá na saída do povo do Egito. O cordeiro pascal foi comido no pôr do sol, logo no início dessa sexta-feira, dia 14 de Nissan. No dia 15 de Nissan ocorreu então a partida do Egito. Dos dias 15 a 21 de Nissan era a festa do Antigo Testamento chamada Festa dos Pães Asmos. Sendo que no Novo Testamento, do dia 14 ao dia 21 de Nissan, o Novo Testamento chama de a Festa dos Pães Asmos ou a Festa da Páscoa, em alguns textos. Mas nessa sexta-feira, dia 14 de Nissan, 1º de abril do ano 33, logo depois do pôr do sol da quinta-feira, a sexta-feira começou logo após o pôr do sol, diferente do nosso padrão atual, onde os dias começam depois da meia-noite. Naqueles tempos, conforme o costume judaico, terminava-se um dia no pôr do sol, já começava o próximo dia. Então, naquele pôr do sol, depois daquele pôr do sol da quinta-feira, Jesus ordena para os seus discípulos que preparassem essa última refeição, a Páscoa, que seria comida juntamente com eles na sequência naquela noite. Ao anoitecer, no começo, portanto, da sexta-feira, eles fazem a refeição da Páscoa, que nós chamamos hoje de a última ceia. Essa refeição o Senhor Jesus estabelece como memorial perpétuo para a sua igreja. Ele nos ordena que façamos isso em memória dele. Naquele contexto, os discípulos discutem entre si quem deles era o maior, o principal, o mais importante. Jesus lhes dá uma lição de humildade, lavando os pés dos discípulos. Jesus anuncia durante aquele jantar que Judas o trairia, e logo depois da ceia, nesta noite, no começo da sexta-feira, Jesus e os discípulos vão então até o Monte das Oliveiras, nesse lugar que os outros evangelhos chamam de Getsemane e que João chama de jardim, então, o jardim do Getsemane. Naquele cenário, naquele contexto, no sopé do Monte das Oliveiras, no jardim do Getsemane, o Senhor Jesus anuncia que seria abandonado por todos os seus discípulos. Mateus 26 nos dá esses detalhes, no verso 31, o Senhor Jesus diz para eles: "Esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas." Escandalizar comigo significa vocês tropeçarão por minha causa, vocês pecarão porque vão me abandonar. Um pouco mais adiante, o Senhor Jesus de novo diz para eles: "Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca." E, de fato, a carne deles foi fraca, eles os abandonaram, apesar de terem jurado lealdade até a morte. No verso 33 de Mateus 26, nós lemos o seguinte: "Disse Pedro, ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim." Replicou-lhe Jesus: "Em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: "Ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei." E todos os discípulos disseram o mesmo, que foi: "Ainda que for necessário que morramos contigo, de nenhuma maneira nós te negaremos, nós te abandonaremos." Essa foi a promessa daqueles discípulos para o Senhor Jesus, mas o Senhor Jesus sabia que isso não se concretizaria. Jesus, naquele cenário, ainda anuncia novamente a sua morte e ressurreição. Ele sabia de tudo que se passaria. No verso 32, Jesus fala: "Depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia." Então o Senhor Jesus anuncia que morreria, que ressuscitaria.
Nesse cenário, Judas já tinha tramado todo o plano. O texto de Lucas nos dá um detalhe interessante. Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Este foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães sobre como lhes entregaria a Jesus. Então eles se alegraram e combinaram em lhe dar dinheiro. Judas concordou e buscava uma boa ocasião de lhe entregar sem tumulto. E a ocasião chegou ali naquela sexta-feira. Satanás entra em Judas. Isso não redimiu Judas de ser responsabilizado pelos seus atos. Ele foi plenamente responsabilizado pelo que fez. Se ele tivesse resistido ao diabo, o diabo teria fugido dele, como Tiago nos ensina lá no capítulo 4, verso 7. Mas Judas, embalado por aquela possessão demoníaca que ele consentiu, vendeu o Senhor Jesus por 30 moedas de prata, que era exatamente o preço da indenização por um escravo morto, conforme a lei do Antigo Testamento. Judas então aparece com aquele grupo que vem prender Jesus. E Jesus, antes de ser preso, estava profundamente angustiado e triste. O texto de Mateus nos fala o seguinte, no verso 38. A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. O Senhor se afasta dos discípulos, leva Pedro, Tiago e João e foi orar. E ele foi orar e voltou 3 vezes e nas 3 vezes eles estavam dormindo. Na primeira oração, o Senhor Jesus Cristo fala o seguinte para o seu Pai. Meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Na segunda oração, o Senhor Jesus Cristo diz o seguinte para Deus. Meu Pai, se não é possível passar de mim esse cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. O cálice aqui era a experiência terrível de ser separado do Pai, de passar por esse derramar do cálice da ira de Deus sobre si pelos pecados do mundo. E a oração final do Senhor Jesus Cristo foi, faça-se a tua vontade. E ele se submeteu. Lucas nos fala que a sua agonia, a sua angústia era tão grande que ele orava mais intensamente. Aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Alguns comentaristas entendem que eram gotas literais de sangue, outros entendem que o volume da sudorese era tão grande que pingava no chão, como uma hemorragia que estivesse derramando sangue. Se é literal ou não, não importa, o fato é que a sua angústia era muito grande. Ele estava prestes a viver uma experiência inédita na eternidade. Ele seria afastado do Pai, a sua comunhão com o Pai seria ceifada, ele seria punido pelo Pai por culpas que não eram dele. E a consumação da traição acontece. Judas se aproxima. Ele também conhecia aquele lugar, que Jesus já tinha estado ali com ele muitas vezes. E o texto de João nos fala o seguinte: tendo Judas recebido a escolta dos principais sacerdotes e dos fariseus, alguns guardas, chegou a esse lugar com lanternas, tochas e armas. Eles eram preparados para prender o Senhor Jesus e para enfrentar eventuais oposições. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes, a quem buscais? Responderam-lhe, Jesus o Nazareno. Então Jesus lhes disse, eu sou. Jesus sabia o que aconteceria com ele, Judas sabia onde Jesus estava, levou a tropa ali para prendê-lo. E quando o Senhor Jesus diz, eu sou, esse eu sou, ego eimi, remetia a Jeová, ao grande eu sou. Foi assim que Jeová se apresentou para a nação de Israel no Antigo Testamento. Quando Moisés pergunta, eu apresento o Senhor como sendo que Deus, qual nome eu dou para o Senhor quando eu levar suas informações lá para aquela nação? E Deus diz assim para Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Jesus aqui se refere a si como sendo o grande eu sou. Outra vez que Jesus fez isso, lá em João capítulo 8, respondeu-lhe Jesus, em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou, ego eimi. E eles entenderam o que o Senhor Jesus queria dizer com isso, tanto é que pegaram em pedras para atirarem nele. Mas Jesus se ocultou e saiu do templo. E o texto
dos outros evangelistas, dizem que eles caíram por terra diante da afirmação do Senhor Jesus Cristo de que eu sou. Eles caíram por terra. Essas palavras do Senhor Jesus soou de maneira tão forte, tão significativa, tão impactante, que seus joelhos amoleceram, eles caíram por terra diante do grande eu sou. Isso nos mostra que o Senhor Jesus entregou a sua vida, eles não tiraram a sua vida. O Senhor Jesus Cristo voluntariamente deu a sua vida para morrer pelos pecados do mundo. Em João capítulo 10, verso 18, nós lemos: ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Mas para que não houvesse dúvidas, Judas chega até Jesus e dá o beijo da traição. Indica o Senhor Jesus, e mesmo naquele contexto de ter sido traído e abandonado, o Senhor Jesus ainda intercede por todos aqueles que o abandonariam. Jesus Cristo diz para eles: deixai ir estes, prendam a mim, mas deixem os meus discípulos. E nesse contexto acontece aquele bravo ato de Pedro, que é muitas vezes esquecido. Nós só lembramos de Pedro como sendo aquele que negou o Senhor Jesus por 3 vezes, mas o seu ato corajoso de enfrentamento para proteger Jesus é digno de nota, de ênfase. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: mete a espada na bainha, não beberei porventura o cálice que o Pai me deu? Jesus disse para Pedro: Pedro, não adianta lutar, eu sei que essa é a minha missão, eu vou beber desse cálice da morte. E o evangelista Lucas nos dá um detalhe interessante, que o Senhor Jesus toca a orelha do Malco e o cura. Então o Senhor Jesus Cristo, além de abandonado pelos seus discípulos, além de interceder por aqueles que o abandonariam, ele pratica o bem para um dos seus algozes. Isso revela para nós o caráter do nosso Deus, o caráter do Senhor Jesus Cristo. Mas enfim, a prisão acontece. No verso 12, assim a escolta, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus, manietaram-no. Então Jesus foi preso, com as mãos amarradas, e é posteriormente levado diante de Anás e Caifás. Anás havia sido sumo sacerdote antes do Caifás. Anás era o sogro do Caifás. E Anás interroga Jesus antes que ele fosse levado para Caifás. Interrogou a Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. E Jesus, nesse contexto, apanha de um dos guardas, é posteriormente levado até Caifás. Ali diante de Caifás, além de Jesus, estava também o Sinédrio, que eram os representantes dos principais sacerdotes, anciãos e escribas. Ali Jesus é falsamente acusado. Ele permanece em silêncio até que Caifás pergunta: és tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? E Jesus respondeu: eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse: que mais necessidade temos de testemunhas? Ouvistes a blasfêmia que vos parece? E todos o julgaram réu de morte. Puseram-se alguns a cuspir nele, a cobrir-lhe o rosto, a dar-lhe murros e a dizer-lhe: profetiza, e os guardas o tomaram a bofetadas. E aí começou o sofrimento físico do Senhor Jesus Cristo. E diante dessa afirmação poderosa do Senhor Jesus, que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e que viria com poder, com as nuvens do céu, as autoridades religiosas decidem então assassinar o Senhor Jesus Cristo. Eles não tinham esse direito, eles estavam debaixo da legislação romana, e eles então levam o Senhor Jesus a Pilatos, que era o governador romano encarregado ali do controle da Judéia, enquanto Herodes era um tetrarca, um rei dos judeus responsável ali pela província da Galileia. Nesse cenário em que o Senhor Jesus está sendo diante do Sinédrio, diante de Caifás, Pedro nega Jesus as 3 vezes que Jesus tinha previsto. O texto de Lucas nos fala o seguinte: então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás, antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Esse detalhe que Lucas nos traz é muito interessante. Na 3ª vez que Pedro negou a Jesus, o Senhor Jesus teve um contato visual com Pedro, e aquilo foi devastador para Pedro.
texto fala que Pedro saiu dali e chorou amargamente. Aquele que alguns instantes atrás estava disposto a dar a vida por Jesus Cristo, aqui consuma a sua terceira negação, tal como o Senhor Jesus tinha anunciado. Na sequência, Judas, tomado de remorso, conforme Mateus 27, ele se suicida, devolveu para os seus, para aqueles que o haviam subornado, as 30 moedas de prata, e Jesus é levado então, pela primeira vez, diante de Pilatos. E o texto de João nos fala o seguinte: então disse Pilatos, logo, tu és rei? Respondeu Jesus, tu dizes que sou rei, e para isso nasci, e para isso venho ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos, o que é a verdade? Então, diante desse menosprezo, diante dessa zombaria de Pilatos sobre ser Jesus Cristo a verdade, Jesus recebe o desprezo de Pilatos, e é enviado para Herodes. Pilatos fica sabendo que Jesus Cristo era um galileu, e ele diz, opa, é jurisdição do Herodes, e mandou Jesus para Herodes resolver aquela questão, aquela pendência com aquelas autoridades judaicas. E ali, diante de Herodes, o Senhor Jesus fica de novo em silêncio. As autoridades judaicas acompanharam a saída do Senhor Jesus até Herodes. Eles fizeram um grande lobby para que Herodes condenasse Jesus. Herodes acaba zombando Jesus, manda Jesus de volta para Pilatos. Esse ato promove uma reconciliação entre os dois, que estavam brigados, estavam afastados. E Jesus volta pela segunda vez diante de Pilatos, e nós já estamos aqui perto das 6 horas da manhã daquela sexta-feira que tinha começado com o pôr do sol da quinta-feira. E o texto de João 19 fala o seguinte: e era a Parasceve Pascual, cerca da hora sexta, e disse aos judeus, eis aqui o vosso rei. Hora sexta, normalmente, quando aparece nos evangelhos, significa meio-dia. Mas aqui em João, como João escreve de uma província romana para uma audiência romana, hora sexta significa 6 horas da manhã. João adota aqui no seu evangelho o horário romano e não o horário judaico. E era 6 horas da manhã porque Marcos nos diz, no capítulo 15, que Jesus foi crucificado à hora terceira, ou seja, às 9 horas da manhã. Então, antes da crucificação, Jesus ainda estava sendo julgado por Pilatos ali às 6 horas da manhã, naquela sexta-feira fatídica. Então, verso 1 do capítulo 19, Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados, tendo tecido uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e vestiram-no com um manto de púrpura. Chegavam-se a ele e diziam, salve, rei dos judeus, e davam-lhe bofetadas. Então, apesar de maltratá-lo, de desprezá-lo, Pilatos procurava de todas as maneiras soltar Jesus, porque definitivamente não via culpa em Jesus a ponto de condená-lo para a morte. Ele então lança mão de uma prerrogativa que ele tinha, que era de soltar um prisioneiro por ocasião da festa da Páscoa. Ele propôs para o povo, quem que eu solto? Judas ou Barrabás? E aquela multidão, que seguramente parte deles o haviam recebido no domingo passado, com ramos e com saudações gloriosas, quando o Senhor Jesus entrou em Jerusalém, aqui, insuflados por aqueles líderes religiosos, eles escolhem então que não Jesus, mas Barrabás fosse solto. E para conseguir então assassinar o rei dos reis, as autoridades religiosas chegaram a exaltar a César como seu rei. No verso 15 do capítulo 19, eles dizem o seguinte: eles, porém, clamavam, fora, fora, crucifica-o, disse-lhe Pilatos. Hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes, não temos rei senão César. Então, ave César, morte ao Senhor Jesus Cristo, e o Senhor Jesus então é entregue à crucificação. Pilatos lava suas mãos, como se isentando daquela condenação injusta, ele envia então o Senhor Jesus Cristo para receber a sentença de morte. E no capítulo 15 de Marcos, no verso 16, nós lemos o seguinte: então os soldados o levaram para dentro do palácio, que é o Petróleo, e reuniram todo o destacamento. Um destacamento de soldado foi designado para zombar, para cuspir, para espancar o Senhor Jesus Cristo. A intensidade dessa surra é algo indescritível. Os requintes de crueldade foram extremos, extremos.
Jesus é espancado, judiado, ferido, humilhado por um destacamento de implacáveis soldados romanos, verdadeiras máquinas de morte, máquinas de guerra. Jesus Cristo saiu desse espancamento e ainda foi obrigado a carregar a sua cruz. No verso 17 de João 19, tomaram eles, pois, Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para um lugar chamado Calvário, ou Gólgota em hebraico, onde o crucificaram e com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Mas Jesus, o texto de Marcos nos acrescenta um detalhe, ele estava sem forças para carregar a sua cruz. O espancamento foi tão intenso, tão cruel, que eles tiveram que pegar um sireneu chamado Simão, que estava passando por ali, e Simão, então, o sireneu, carregou a cruz de Cristo até o Gólgota. Pilatos mandou colocar na cruz uma inscrição que dizia Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Os sacerdotes, o sinédrio, protestou, mas Pilatos manteve o que havia escrito. Os soldados repartem as vestes de Jesus Cristo para cumprir a profecia do Salmo 22, 18. Repartem entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica deitam sortes. Eles também disputaram quem ia ficar com a túnica de Jesus. E às 9 horas da manhã, conforme Marcos, o Senhor Jesus estava então pregado na cruz do Calvário, ali no Gólgota. Crucificado entre dois ladrões, um dos ladrões blasfemo, o outro ladrão expressa a fé no Senhor Jesus Cristo, tanto é que o Senhor Jesus, conforme Lucas, diz para esse ladrão, em verdade eu te digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Na cruz, o Senhor Jesus pede para João cuidar da sua mãe, Jesus tem sede, ele bebe água, e ele fica na cruz das 9 horas da manhã até as 3 horas da tarde. Foram 6 longas horas de agonia. E o texto nos fala que houve trevas sobre a terra entre o meio-dia e as 3 horas da tarde. E finalmente, por volta das 3 horas da tarde, o Senhor Jesus Cristo diz para Deus, Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Note que o Senhor Jesus até aqui só chamava Deus de Pai, mas aqui o Senhor Jesus chama Deus de Deus. O Deus, irado contra os pecados da humanidade, estava derramando a sua ira sobre Jesus, o seu Filho. E ali naquele contexto, ele foi separado de Deus, sem pecados, ele foi separado de Deus por causa dos nossos pecados, ele foi punido por Deus por causa dos nossos pecados, e a ira de Deus, que deveria ser destinada a nós, foi direcionada para o Senhor Jesus Cristo. A nossa sentença de morte foi cumprida por Jesus Cristo. E às 3 horas da tarde, o verso 30 de João 19 diz o seguinte, o Senhor Jesus fala, está consumado. E inclinando a cabeça, ele rende o seu espírito. Os ladrões têm as pernas quebradas para apressarem a sua morte, para que eles não ficassem na cruz, que essa sexta-feira já ia acabar logo com o pôr do sol, já ia começar o sábado. Os soldados verificam Jesus, ele já está morto, um deles perfura o seu lado com uma lança, e dali sai, segundo João, sangue e água. E José de Arimateia, juntamente com Nicodemos, José de Arimateia era um membro daquele sinédrio que conspirou contra Jesus, possivelmente um membro dissidente daquele sinédrio. Nicodemos era um fariseu que Jesus tinha ensinado lá no capítulo 3 de João. Eles providenciaram então o sepultamento de Jesus Cristo, e antes do pôr do sol daquela sexta-feira, o Senhor Jesus Cristo é sepultado então no túmulo do José de Arimateia, uma caverna que foi tampada com uma pedra. E isso finaliza a sexta-feira, e no sábado, logo depois do pôr do sol, o Senhor Jesus já estava sepultado. E o texto de Mateus nos fala que o dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e fariseus, dirigindo-se a Pilatos, disseram-lhe, Senhor, lembramo-nos de que aquele embusteiro, Jesus, enquanto vivia, disse, depois de 3 dias ressuscitarei, ordena que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia. Eles colocaram guardas no sepulcro para evitar que o corpo de Jesus fosse roubado, mas isso não impediu que o Senhor Jesus ressuscitasse depois de 3 dias no domingo. Então esses foram os eventos que aconteceram naquela sexta-feira tenebrosa na vida do Senhor Jesus Cristo, onde ele foi condenado pelos pecados da humanidade, no dia 14 de Nissan, Páscoa, 1º de abril do ano 33.
Jesus voluntariamente entregou a sua vida para que o mundo pudesse ter a possibilidade de salvação. Esse ato de Jesus Cristo foi a prova do amor de Deus pelo mundo. Em Romanos capítulo 8 nós lemos que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. João, na sua primeira epístola, escreve: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. E Ele foi a propiciação, então, pelos nossos pecados, não somente pelos nossos próprios, mas como o próprio apóstolo João ensina no segundo capítulo da sua primeira epístola, que Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos próprios, mas do mundo inteiro. Então o Senhor Jesus morreu pelo mundo inteiro, Ele foi condenado pelos pecados do mundo inteiro, de modo que qualquer pessoa do mundo pode se beneficiar das conquistas de Cristo naquela cruz. E os benefícios da obra de Cristo se consumam, então, somente na vida daquele que crê, conforme Ele nos ensinou no 12º capítulo de João, no verso 46, o Senhor Jesus nos fala o seguinte: eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não pereça nas trevas. E o Senhor Jesus, naquela sexta-feira, entregou sua vida para que nós não pereçamos nas trevas. Que essa lembrança seja sempre muito vívida em nossas vidas, que ela impacte nosso ser, que ela nos mobilize a proclamarmos a obra salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos.